Vamos voltar a falar da derrubada do tarifaço pela Suprema Corte americana. Não tem jeito, é o assunto do dia, né? Porque a Casa Branca divulgou há pouco o decreto que já havia sido anunciado por Donald Trump, que formaliza uma nova taxa global de 10%. Em uma rede social, Trump disse que, abre aspas, é uma honra ter acabado de assinar no Salão Oval uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente, fecha aspas. Tem aí agora, então, na sua tela, o despacho oficial do decreto de Donald Trump, despacho que está no site da Casa Branca, detalhando, portanto, essa nova fase do tarifaço, esse novo capítulo do tarifaço, porque ele já reagiu com uma nova tarifa global de 10%. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Márcio Sete Fortes, que é economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, muito boa noite, Márcio. Obrigado pela sua entrevista nesta noite de sexta-feira. Estamos tentando todos entender como é que vai ficar a situação do Brasil e do mundo, de qualquer forma, com essa nova fase do tarifaço. Então, eu queria que você fizesse primeiro uma explicação geral do que vem aqui para frente, como é que o tarifaço, esse novo capítulo, vai impactar quem nos assiste agora em casa. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês novamente. Bem, a expectativa de que, sem as tarifas nos Estados Unidos, o elemento tarifário que pressiona preços nos Estados Unidos, ele desapareça por conta da eliminação da tarifa. Se isso realmente for o caso, diante da decisão recente da Suprema Corte, o que nós teremos é um espaço para que o Federal Reserve dos Estados Unidos possa reduzir juros. E, com isso, o capital internacional poderia se dirigir, os investidores internacionais teriam algum apetite de risco para dirigir recursos para países como o Brasil, por exemplo, o que levaria a um certo fortalecimento do real diante do dólar e moveria também expectativas futuras de juros no Brasil. Então, há aí uma ligação entre a decisão do que acontece nos Estados Unidos e a questão da paridade das moedas entre Brasil e Estados Unidos também. Então, o que nós temos o Brasil já enfrentava uma tarifa basal de 10%, que era a tarifa recíproca. Essa tarifa que caiu. E agora Donald Trump, então, tem uma outra tarifa que ele não vai basear na mesma lei. Saiu elas por elas? Olha, nós começamos com uma tarifa recíproca em abril de 2025 de 10%, que a seguir foi complementada por uma tarifa adicional de caráter, segundo eles, punitivo-pedagógico de 40%, somando 50% do total, mas gerando aí uma brecha que era a lista de exceções de cerca de 700 produtos. Isso a começar a partir de agosto do ano passado. Quando nós chegamos em novembro, a negociação direta entre o presidente Lula e o presidente Trump permitiu que a lista de exceções se ampliasse. Por exemplo, antes, a lista de exceções originais havia ali margem para que o suco de laranja, para que aeronaves, produtos automotivos estivessem nessa lista de exceção. Com a negociação do presidente Lula diretamente com o presidente Trump, essa lista de exceção ainda foi ampliada, podendo abranger café, carnes, por exemplo, e o Brasil se viu beneficiado aí nessa negociação direta. O que acontece agora é que, com a decisão da Suprema Corte, essa decisão posterior do executivo norte-americano pelo presidente Trump da imposição tarifária de 10% precisa ser melhor analisada, porque durante o dia de hoje houve algumas discussões sobre o que seria essa tarifa de 10%. Uma 10% global, uma 10% sobre aquilo que já estava sendo aplicada pelos países. Então, essa discussão ainda vai render um pouco, mas me parece que a discussão maior agora nos Estados Unidos é uma discussão sobre o recebimento daquilo que foi pago, ou seja, quem pagou a tarifa que foi considerada ilegal pela Suprema Corte, agora certamente vai correr atrás de tentar reaver os recursos pagos indevidamente.
Com certeza. Agora, a indústria segue sendo muito afetada, né, pelo tarifaço americano, na medida em que vários produtos do agronegócio continuam sendo taxados, mas entraram ali nessa lista de exceções, né? E temos um cenário de incerteza, porque como você até colocou, como o senhor colocou, para ser mais elegante, inclusive, e justo com a sua biografia, nós temos um cenário de incerteza porque não sabemos se a Suprema Corte vai aceitar esses 10%. Não tem impacto isso no Brasil de que forma, né? Qual que vai ser o impacto no Brasil, por exemplo, no valor do dólar? A gente pode esperar alguma reação do mercado financeiro mais incisiva ao longo dos próximos dias? Porque tudo que o mercado não gosta é de incerteza, né? O dólar hoje já cedeu ao longo do dia, né? Assim como o euro também cedeu. Houve espaço para isso em função dessa perspectiva até da entrada de capitais estrangeiros aqui no Brasil, da perspectiva de entrada de capitais estrangeiros diante de um espaço que existe nos Estados Unidos, como eu comentava, para a redução de taxa de juros, uma vez que as tarifas não pressionem a inflação. Agora, a imposição tarifária dos 10%, ela encontra espaço não mais na lei de poderes econômicos de emergência internacional, que é essa sobre a qual a Suprema Corte decidiu hoje, mas o presidente Trump tem outras leis a seu dispor, como, por exemplo, a seção 122 da Lei de Comércio, que permite que ele imponha até 15% de tarifa imediatamente, sem autorização do Congresso. Isso por um prazo de 6 meses. A partir de 6 meses, seria necessário que o Congresso se pronunciasse. Mas, além da seção 122, há outras seções aí que permitem também a colocação de tarifas, umas com investigação, como, por exemplo, a seção 301, ou a seção 338, sem investigação, e é até mais rápido o processo nesse caso. Então, ele tem margem para fazer a imposição tarifária se ele quiser. Pois é, como colocou a Raquel Landim, nossa âncora do Poder Expresso, Donald Trump tem um arsenal aí para utilizar se quiser dobrar a aposta nessa escalada tarifária que tem marcado o seu segundo mandato. Márcio, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui. Uma boa noite, bom final de semana. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom final de semana.